Vivemos em um universo invisível tão real quanto aquele que percebemos com os nossos sentidos. Esse universo é o campo quântico, uma matriz energética que permeia absolutamente tudo, desde as menores partículas subatômicas até as galáxias mais distantes. Nele, tudo está interconectado. Não existem objetos isolados, apenas manifestações temporárias de uma única consciência vibrando em diferentes frequências. O campo quântico é a ponte entre o invisível e o visível, entre o potencial e a manifestação. Segundo a física quântica, toda a matéria é, em sua essência, energia condensada. Átomos, partículas, luz, tudo vibra em padrões que se entrelaçam em um mar infinito de possibilidades. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção que emitimos se propaga nesse campo como uma frequência específica, criando uma ressonância que atrai para nós experiências alinhadas com esse mesmo padrão vibracional. Esse campo é também a memória viva do universo. Está além do espaço e do tempo. É simultâneo, eterno, presente em todos os lugares ao mesmo tempo. É por isso que podemos acessar informações do passado, intuições sobre o futuro e conexões telepáticas com outras consciências. Ele é a base por trás do fenômeno do entrelaçamento quântico, onde partículas separadas por distâncias cósmicas ainda respondem instantaneamente uma à outra. O mesmo acontece conosco. Estamos entrelaçados com tudo o que existe. Quando você compreende essa verdade profunda, percebe que jamais esteve separado da fonte, da natureza, do outro ou de qualquer sonho que deseja manifestar. Tudo já existe em potência nesse campo, e você é o catalisador que transforma a possibilidade em realidade. O campo quântico não é apenas um conceito científico, ele é a linguagem do espírito, o espaço onde a consciência dança com o infinito. A maior ilusão da experiência humana é a de separação. Desde que nascemos, somos ensinados a nos ver como entidades isoladas, um corpo, um nome, uma história particular que caminha sozinha em meio a outros indivíduos igualmente separados. Mas essa percepção é apenas uma camada superficial da realidade. Por trás dessa aparência fragmentada, tudo é expressão de uma única e mesma consciência. A física quântica, a filosofia ancestral e a experiência mística convergem para a mesma revelação. Não existe o outro, só há o um, se manifestando através de miríades de formas. Cada ser vivo, cada pensamento, cada átomo, todos são ondas de uma mesma essência primordial, vibrando em diferentes níveis de densidade e complexidade. Essa consciência una se fragmenta não para se perder, mas para se descobrir. O universo é como um espelho infinito, onde a fonte se olha em incontáveis reflexos. Você, eu, a árvore, a estrela. Somos expressões temporárias dessa inteligência divina que tudo permeia. Quando um pássaro canta, é o próprio universo cantando. Quando você ama, é o próprio campo consciente se reconhecendo no outro. A ilusão da separação é necessária para a experiência, mas não é a verdade última. A dor que sentimos ao nos desconectar do todo é um chamado de retorno, um lembrete de que viemos da unidade e é para ela que voltamos. Toda a cura profunda começa nesse ponto, no reconhecimento de que aquilo que você busca fora já habita em você. A verdadeira transformação ocorre quando você dissolve as fronteiras do ego e se funde novamente com o todo. Quando percebe que ao machucar o outro, fere a si mesmo, que ao julgar se limita, que ao amar se expande. A unidade não é um ideal distante, é o estado natural do ser desperto, é o despertar do sonho da separação, e nesse despertar, tudo muda. A vida deixa de ser uma luta de sobrevivência
e se torna uma dança sagrada. A consciência que observa este vídeo, que pulsa em seu coração agora, é a mesma que anima os mares, os ventos, os mundos e galáxias. Somos gotas do mesmo oceano, e o oceano jamais se esquece de quem ele é. Tudo vibra, tudo pulsa, tudo emite uma frequência. Essa não é apenas uma ideia espiritual, é também uma constatação da ciência moderna. O universo, em sua essência mais profunda, não é feito de matéria sólida, mas de campos vibratórios. Átomos são compostos por partículas que não existem de forma fixa, mas sim como possibilidades que oscilam em padrões energéticos. E da mesma forma que o som cria formas visíveis na areia, através da vibração, seus pensamentos, emoções e crenças moldam a realidade ao seu redor através da frequência que você emite. Essa é a base da criação consciente. A vida não responde ao que você diz querer, mas ao que você vibra com mais intensidade. Se você sente medo, escassez ou dúvida, ainda que diga "eu quero prosperidade", estará emitindo uma frequência que atrai exatamente o oposto. O universo é um grande espelho que reflete sua energia de forma imparcial e precisa. Por isso, transformar a realidade externa exige primeiro uma alquimia interna. A frequência da gratidão, por exemplo, é uma das mais elevadas. Quando você vibra gratidão, mesmo antes de ver o resultado desejado, está sintonizando com a frequência da abundância, e ela começa a se manifestar. Tudo está interconectado em um campo quântico de possibilidades infinitas, mas aquilo com que você mais ressoa se torna a sua linha de realidade. É como mudar o canal de uma estação de rádio. A música já está no ar, mas você só ouve quando sintoniza corretamente. Assim também é com o amor, com a paz, com os milagres. Eles não estão distantes, estão vibrando em um nível de frequência diferente. Sua tarefa não é lutar por eles, mas elevar sua vibração até sintonizá-los. O pensamento é o código, a emoção é a energia, a intenção é o comando. Quando esses três elementos estão alinhados, o universo responde com precisão cirúrgica. Portanto, observe o que você está vibrando agora. Suas palavras, sua postura, seus sentimentos. Tudo isso comunica com o campo quântico. E a criação não é algo que acontece no futuro. Ela acontece agora, neste instante, com cada pensamento que você nutre. Você é um campo de energia consciente e a realidade que vive é o eco da frequência que você escolhe sustentar. Mude sua vibração e o mundo ao seu redor começará a dançar outra melodia. Vivemos em uma cultura que nos ensina, desde cedo, que somos separados. Eu sou eu, você é você, o outro é o outro. E o mundo? Um lugar externo, incontrolável, onde tudo acontece de forma aleatória, muitas vezes ameaçadora. Mas essa percepção, embora amplamente aceita, é apenas uma ilusão, uma construção mental. A física quântica e as tradições espirituais mais antigas concordam em algo profundo. Tudo está conectado. Não existe lá fora separado de aqui dentro. Somos todos ondas que emergem do mesmo oceano invisível de energia. Imagine o oceano. Quando uma onda se levanta, ela parece separada, distinta, com forma e identidade própria. Mas ela não é outra coisa senão o próprio oceano em movimento. Da mesma forma, nós somos expressões individuais de uma única consciência, dançando temporariamente na superfície da existência. Quando olhamos para o outro como separado, perdemos a visão da unidade. E é nessa perda de visão que surgem o medo, a comparação, o conflito, o ego. Mas quando recordamos que estamos imersos num mesmo campo quântico, tudo muda. O outro se torna um espelho, a vida, uma sinfonia. E o amor, a única resposta possível. No nível subatômico, partículas que já estiveram conectadas continuam,
influenciando-se mutuamente, mesmo separadas por quilômetros. Esse fenômeno é chamado de emaranhamento quântico. Ele nos mostra que a separação é apenas aparente. Assim também é com nossas emoções, nossos pensamentos, nossas intenções. Cada escolha que fazemos afeta o todo, ainda que não possamos ver imediatamente. Quando você cura a si mesmo, está ajudando a curar o coletivo. Quando eleva sua vibração, contribui para elevar a vibração do planeta. Somos células de um mesmo organismo cósmico. Reconhecer essa verdade é despertar. É lembrar que não somos seres humanos tentando alcançar o divino. Somos o divino experienciando a vida como seres humanos. A ilusão da separação nos mantém na prisão do ego. Mas a consciência da unidade nos liberta para amar sem medida, perdoar sem condição e viver com propósito. Quando você olha nos olhos de alguém, saiba, você está olhando para outra. Forma de si mesmo. O que você faz ao outro, faz a si. Porque no fundo somos todos um. E a onda sempre retorna ao oceano do qual nunca se separou. Existe uma força invisível moldando a realidade ao nosso redor, e essa força é a própria consciência. Durante muito tempo, fomos ensinados a acreditar que o mundo é objetivo, sólido, independente de nós. Mas a física quântica, com sua profundidade quase mística, nos mostra outra verdade. O observador influencia o observado. A realidade não é algo fixo, determinado de antemão. Ela é fluida, moldável, maleável, como argila nas mãos de um artista. E o artista é você. Sua consciência é a matriz criadora que dá forma à experiência que chamamos de vida. No famoso experimento da dupla fenda, cientistas observaram que partículas subatômicas, como elétrons, se comportam como ondas quando não estão sendo observadas, mas se transformam em partículas quando são medidas. Isso significa que a própria atenção do observador altera o comportamento da matéria. Em outras palavras, a realidade está em um estado de potencialidade até que a consciência a colapse em uma forma. Isso muda tudo. Você não é uma vítima passiva do acaso. Você é co-criador do universo em tempo real. Onde você coloca sua atenção, você coloca sua energia. E onde você coloca sua energia, você manifesta. Mas há um detalhe crucial. Não é apenas o olhar superficial que transforma. É a qualidade da consciência por trás do olhar. Medo, dúvida e escassez colapsam realidades densas. Amor, fé e gratidão colapsam realidades elevadas. A vibração da sua consciência atua como um filtro quântico que organiza os eventos ao seu redor. Você atrai não aquilo que deseja com ansiedade, mas aquilo que vibra com verdade. Isso não é mágica. É física. É o campo quântico respondendo à coerência do seu estado interno. Por isso, meditar, silenciar, alinhar-se com o coração são mais do que práticas espirituais. São tecnologias vibracionais. Quanto mais você expande a sua consciência, mais consciente se torna do seu poder. E quanto mais consciente, mais intencionalmente você cria. A pergunta, então, não é por que isso está acontecendo comigo, mas que parte de mim está cocriando isso. A realidade é um espelho, e a consciência é a mão que segura o pincel. O mundo que você vê fora é apenas a projeção da tela que você carrega dentro, e o mais incrível, você pode mudar o filme a qualquer instante. Vivemos em um universo de infinitas possibilidades. Cada escolha, cada pensamento, cada vibração cria uma bifurcação invisível, um novo caminho, uma nova linha do tempo. A mente quântica é aquela que reconhece essa vastidão e aprende a navegar por ela, não como quem é arrastado pelo destino, mas como quem conduz um navio pelas correntes invisíveis do mar da existência.
Quando você entende que o tempo não é linear, mas sim um campo multidimensional de realidades coexistentes, começa a vislumbrar um segredo profundo. Você pode saltar para outra versão de si mesmo, uma versão que já vive o que você deseja, uma versão que já é quem você sonha ser. Essa ideia não é fantasia, é física quântica aplicada à consciência. No campo quântico, tudo já existe em potencial. Há uma linha do tempo em que você vive em escassez e medo, e a outra em que você já despertou, já prosperou, já amou profundamente. O que separa essas realidades não é o tempo, mas o estado vibracional, a sua assinatura energética. A mente quântica compreende que, ao mudar sua frequência, seus pensamentos, sentimentos e intenções, você literalmente sintoniza uma nova realidade. Como quem muda a estação de rádio, você começa a captar outra experiência. Mas há um detalhe essencial. Esse salto quântico não é forçado. Ele não acontece por esforço mental ou por obsessão pelo resultado. Ele acontece quando há um colapso vibracional coerente. Quando seu corpo, mente e alma estão em ressonância com a nova realidade. Quando você sente no presente o que antes parecia impossível no futuro. E aí, o campo responde. O mundo externo se reorganiza. Circunstâncias mudam. Pessoas aparecem. Portas se abrem. E tudo isso porque internamente você já era outra pessoa. É por isso que a verdadeira manifestação começa no invisível. O salto para uma nova linha do tempo é um ato de fé, mas também de ciência. Um compromisso com uma versão de si mesmo que já existe. A mente quântica não espera para crer, ela crê para ver. E esse é o maior segredo. Você não precisa se tornar algo. Você apenas precisa se alinhar com aquilo que no nível quântico já é seu. A realidade não muda quando você chega lá. Ela muda quando você começa a agir e vibrar como quem já está lá. O salto acontece quando o ser antecede o ter. E então, o universo inteiro responde com sincronicidade. Existe um momento, quase mágico, em que a vida começa a te responder. Coincidências se tornam frequentes. Números repetidos surgem em relógios, placas, recibos. Pessoas certas aparecem na hora exata. Oportunidades inesperadas se revelam, como se fossem desenhadas à mão pelo destino. E você começa a se perguntar, será que tudo isso é só acaso? A resposta, para quem enxerga com os olhos do espírito, é clara. Não existe acaso em um universo quântico. Existe sincronicidade. Existe resposta vibracional. Existe um eco do universo refletindo a sua mudança interior. Sincronicidades são o idioma sutil do campo quântico. Elas não são meros eventos aleatórios. São sinais de que sua frequência mudou. Quando você começa a alinhar seus pensamentos com a gratidão, seus sentimentos com o amor, suas ações com a autenticidade, o mundo ao seu redor reage, não porque você o força a reagir, mas porque ele é um espelho do seu estado interno. A realidade externa é moldada pela vibração que você emite. E quanto mais clara, coerente e elevada for essa vibração, mais precisos e frequentes serão os sinais que chegam até você. Muitas vezes, buscamos respostas com ansiedade, implorando por provas, mas o campo quântico não responde ao desespero. Ele responde à certeza. Quando você confia, solta e permite, os sinais vêm com suavidade. Eles não gritam, eles sussurram. Eles se manifestam como intuições, encontros improváveis, frases que tocam a alma, caminhos que se cruzam. E quando você aprende a reconhecê-los, a vida se torna um diálogo contínuo com o invisível. Esses sinais não dizem apenas, você está no caminho certo. Eles são convites para ir mais fundo, para confiar mais, para seguir mesmo sem ver o próximo degrau. Eles testam sua fé e recompensam sua entrega. Um número repetido pode ser apenas um número, ou pode ser um
Lembrete de que você está sendo guiado. Uma coincidência pode parecer trivial ou pode ser o início de uma grande virada. Tudo depende de como você enxerga, de onde você vibra. Portanto, se você está vendo sincronicidades, não ignore. Honre, agradeça, dialogue com o universo, porque ele está ouvindo. E mais do que isso, ele está respondendo. Não com lógica cartesiana, mas com inteligência e cósmica. Não com palavras, mas com sinais. E cada sincronicidade é um portal, um reflexo da sua alma dizendo, continue. Você já começou a viver a realidade que escolheu vibrar. Há um momento na jornada de despertar em que não existe mais retorno. Um ponto de inflexão em que a consciência dá um salto tão profundo, tão irreversível, que tudo o que antes parecia realidade começa a se dissolver. As antigas certezas já não fazem sentido. As programações herdadas da sociedade, da família, da cultura se desintegram como véus que caem diante dos olhos. E o que resta? Liberdade, um campo vasto de possibilidades. A percepção de que você não está mais no mundo. O mundo agora está dentro de você. Esse salto quântico da consciência não acontece com alarde. Não é dramático como em um filme. Muitas vezes ele é silencioso. Acontece num instante de clareza, numa meditação profunda ou até mesmo em meio ao caos. Mas quando ocorre, algo muda para sempre. A identidade antiga já não pode sustentar sua nova vibração. O eu condicionado perde força e o ser essencial emerge. Um ser que não busca mais fora o que já reconhece dentro. Um ser que não precisa mais provar, acumular ou competir, porque entendeu que já é inteiro. Esse ponto sem retorno não é apenas um despertar espiritual, é uma mudança estrutural no campo quântico pessoal. O colapso das probabilidades começa a favorecer realidades de alta frequência. As relações mudam, os desejos mudam, a visão de mundo se expande. A vida se torna não mais um campo de sobrevivência, mas um palco de expressão da alma. Você deixa de reagir ao mundo e passa a criá-lo, não com esforço, mas com presença, com intenção, com coerência vibracional. No salto quântico, o tempo linear perde o poder. Você acessa sincronicidades com mais frequência. A intuição se torna sua bússola, o corpo um templo de percepções sutis. E o coração, um radar espiritual que capta verdades muito além das palavras. Você compreende, enfim, que despertar não é acumular informações esotéricas, é lembrar. Lembrar de quem você é, e essa lembrança é um ato de poder. Mas atenção, após esse salto, a vida vai testar sua nova vibração. Desafios surgirão não para te derrubar, mas para ancorar o novo você na matéria. Cada obstáculo é uma prova de maturidade energética, e a cada superação, sua realidade se refina ainda mais. Você atrai mestres, experiências, dons, tudo aquilo que ressoa com a sua frequência mais elevada. Esse é o ponto em que o buscador vira criador. O ponto em que o despertar se transforma em viver desperto. E a partir daqui, o jogo muda. Porque agora, você não está mais tentando mudar o mundo. Você é a mudança. O salto aconteceu. E o universo inteiro já está respondendo. Obrigada por nos acompanhar nesta jornada transformadora. À medida que você continua em seu caminho, expresso meus mais sinceros votos de seu crescimento e realização. Seu apoio significa muito para mim, então lembre-se de compartilhar, curtir, comentar, se inscrever e ativar o sino de notificações para ficar conectado e não perder nossos próximos vídeos. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e engajamento. Temos 2 vídeos aparecendo na tela final. Escolha um e continue nos assistindo. Que sua jornada seja repleta de bênçãos e profunda iluminação. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.